Livro Moldando Pensamentos, capítulo 50, Ouvindo Deus. Quando buscamos o processo de mudança, com o trabalho em nosso íntimo, nossa mente, pensamentos, ideias, sentimentos, culminando em nossas ações, estamos em busca do novo homem, em busca da verdade libertadora, da luz divina, do Cristo em nós e do amor cristão falado, vivido e exemplificado pelo Mestre em cada ensinamento, em cada palavra, em toda a cura e em sua vida. Descobrimos a importância da escolha do que vemos, do que ouvimos, do que ingerimos dos alimentos, do respeito, do relacionamento com nossos irmãos, ou seja, o cuidado e zelo com o nosso corpo e os sentimentos. Essa escolha permite-nos filtrar e não absorver muitas energias e coisas inferiores. Trabalhamos em nossa mente, mantendo-a limpa e organizada, com o pensamento atuando na filtragem das ideias que vão surgindo e no armazenamento dos sentimentos e sensações em nosso convívio diário. O início do processo, quando somos despertados para o caminhar, para a busca do bem, em muitos casos é através da dor, quando ficamos frágeis e não temos outra alternativa senão rogarmos ao Pai ajuda e misericórdia, e somos atendidos instantaneamente. Sentimos-nos abraçados e ouvimos Deus falando em nossos ouvidos diretamente. Meu filho, chamaste-me e estou aqui. Levanta-te e segue o teu caminho, segue Jesus. Sentimos a explosão de alegria e as forças recarregadas. Vamos trabalhar. Trabalhar os pensamentos para que estejam ativos e filtrando as ideias que surgem a todo momento e em sintonia com nossos sentimentos. Todo esse processo ocorre em nosso centro de controle, em nossa mente. Vê a beleza e o cuidado para que tudo funcione em perfeitas condições. E os problemas, e os desafios, o íntimo. Descobrirás grandes tesouros dentro de ti, mas também encontrarás muitas amarras, muitas raízes do orgulho, do individualismo, dos excessos, dos vícios, e irás lutar o bom combate, aquele que é interno contra problemas e desafios, que não são poucos, mas tens uma grande e poderosa aliada, aquela que permite o contato direto com Jesus e com Deus, a prece. Ora, sempre que necessário, não tenhas vergonha, não tenhas dúvida da sua eficácia e do seu poder. A prece acerena nossos pensamentos, ajuda-nos com a força de nossos sentimentos que são responsáveis pelo armazenamento das sensações, das conversas e do convívio com nossos companheiros, nossos irmãos. São tantas as dificuldades devido ao orgulho e à falta de respeito em nosso caminhar, mas descobriremos o poder da prece e da fé, e elas vão agir direto em nossa mente. Além de escolhermos o que ouvir, vamos trabalhando no que falar, como falar. As palavras têm uma capacidade gigantesca ao atingir os ouvidos de quem nos ouve. Elas chegam firmes, por isso devemos falar com ponderação, com brandura, com sinceridade e firmeza. Mas em todas essas e outras ocasiões, não te esqueceres de falar com amor presente. Quando fores o ouvinte, ouve com atenção, não penses que irás ouvir somente o que te agrada ou o que queres ouvir. Às vezes necessitamos de uma palavra direta, que também virá com amor, alertando-nos para as ações em sintonia com o Mestre. Tenha o mesmo amor, carinho, atenção e respeito quando falares e ouvires. Em sua caminhada, não carregues pesos desnecessários. Não leves mágoas, melindres, raiva, vingança ou rancor. Eles só servem para aumentar o peso do nosso fardo,
para dificultar o nosso crescimento e nos distanciar de Jesus. Quando te ofenderem, ora, envolve o teu ofensor em tua oração. Os teus desafetos, se ainda não estão no caminho do bem, no momento certo serão despertados, como aconteceu contigo. As boas ideias, a vontade de servir vão surgindo, aproveita-as. A caridade se inicia internamente, com esforço e trabalho constantes e com muita, muita disciplina para que continues a progredir com o Evangelho e a prece sustentando o trabalho. Chegará um momento de dúvidas, questionamentos, problemas, quedas e erros. Não te esqueças da prece em momento algum. Não te furtes de pedir ajuda quando te sentires necessitado, fragilizado, desequilibrado. Não somos perfeitos. Estamos em processo evolutivo, em progresso moral e espiritual. E não é por isso que estaremos acima dos problemas. Sê humilde. Pede e aceite a ajuda do teu irmão. Ora e agradece pelas oportunidades de aprendizado e pelo auxílio recebido, e percebe como é bela a caridade benfeitora. Age no bem e para o bem, e encontrarás a vida em comunhão com o amor cristão, sendo elo a união entre os seres, entre os povos. Busca ser útil em todos os momentos, nos mais simples que pareçam, seja no ouvir atentamente, seja na fala edificante e confortadora, seja no abraço sincero ou no olhar sem julgamento. A simplicidade e a honestidade são características da verdadeira caridade. Todo este trabalho serve para quê? Para que descubras que o Cristo está em ti, que ele vive em ti, que tu és filho de Deus. Por mais desafios e dificuldades que tenhas nessa encarnação, aprenderás a sorrir com a alegria infinita, pois o amor do Cristo está em teu íntimo, em teu coração. Qualquer ferida, por mais profunda que se apresente, será curada e cicatrizada. A prece, a fé, o tempo e o amor são os remédios necessários para o sucesso do tratamento. Aproveita o tempo precioso que possui nesta reencarnação para o estudo do Evangelho, para que entendas e vivas em sintonia com o Mestre, para que a caridade esteja em teu íntimo, a teu favor e em favor do próximo. Em todas essas situações, zela para que o equilíbrio esteja em tuas atitudes, ações e reações. Que Deus e Jesus Cristo estejam e estão a falar contigo em tua mente, no controle da tua vida. Trabalha para que o amor cristão, a comunhão no bem, a fé e a caridade entre os homens sejam constantes e infinitas para a construção da seara do bem, a moradia do Pai, a casa de Deus. Ixi, que silêncio, né? Então, vou colocar uma reflexão aqui sobre essa leitura, ouvindo Deus. E o aspecto do ouvir, né? Teve uma parte aqui sobre esse ouvir, quando ele coloca aqui. Teve vários pontos interessantes nesse texto que eu achei. Tem um ponto que ele fala aqui: em sua caminhada, não carregue pesos desnecessários, não leves mágoas, melindres, raiva, vingança ou rancor. Aí ele continua: eles só servem para aumentar o peso do nosso fardo. E o que acontece? O escutar, ele tem toda essa estrutura que ele transforma, né, uma onda, aqui uma onda de pressão, uma onda sonora, em impulsos elétricos para a gente ter a cognição. Toda essa estrutura, se ela não está boa, a gente não consegue escutar. Então, quando a gente carrega mágoas, pesos,
raivas, isso é algo como se estivesse prejudicando a gente escutar Deus, a gente escutar os mentores é, nos dando conselhos, nos intuindo. Então, ali a sugestão é ficar leve, soltar, né, trabalhar internamente, porque cada vez mais a gente vai escutar o mundo maior, escutar os conselhos. Novamente aqui a questão da prece, ele coloca com muita veemência. E eu queria também só contar uma reflexão que eu tive escutando esse texto, que foi um dia desses, um dos meus gatinhos estava mexendo com um livro meu. Estava ali olhando a página, e aí eu fiquei olhando aquilo, pensando assim, nossa, ele está olhando todas aquelas letras que para ele só são manchas, né, manchas de preto em um papel branco, e ele não tem a mínima noção de daquelas informações, que aquilo está ligado com uma corrente de pensamento. E eu lendo esse texto sobre escutar Deus, muitas vezes a gente vai observando o nosso entorno e a gente não percebe toda a mensagem que Deus está passando. Então também vem esse trabalho interno para cada vez mais aumentar essa capacidade para conseguirmos escutar cada vez melhor a Deus. Esse texto me... Pode dizer, Jay, depois eu falo. Me desculpe, mas o que acontece? Quando Elisa estava lendo, apareceu aqui na cabeceira da minha cama, é uma coisa incrível. Quem lia era Elisa, mas também, coisa linda, o Miramês também com o livro lendo para a gente. Eu não sei o que ele estava lendo, se era para os amigos espirituais, mas a leitura não é una, não foi só a Elisa que leu, foi só isso. Ele apareceu aqui na cabeceira da minha cama, com o livro aberto, cheio de luzes douradas, e ela lia e ele lia também. Isso aí que agora vamos pegar o engancho, o Ismael falou do gatinho. Ele talvez estivesse ali usufruindo daquelas mensagens que também a gente não consegue captar. Por isso que ele estava ali, entendeu? De repente seja até isso. É só isso que eu queria falar. Beijão. Diga, Aninha. Oi, gente. Ontem aconteceu uma coisa muito interessante, muito ligada a isso. A gente foi fazer uma oração para uma amiga da Kátia, que está na UTI. E daí sempre a gente faz uma limpeza, e eu sempre faço mentalmente para limpar as mágoas, os rancores. E essa pessoa estava recebendo muita oração e não tinha diferença nenhuma no quadro dela. E daí, uma das pessoas, acho que foi até a Kátia que viu, que quando saiu o ressentimento dela, ela recebeu assim um jato das orações que estava sendo emanada para ela, né? Então, olha, vai muito além até da função da prece, né? Bloqueia até o que é como se fosse uma falta de merecimento, né? Quando tem o ressentimento, a raiva e o rancor. É muito interessante. E ali a pessoa inconsciente, né? A gente foi vendo, sabe-se lá até que nível de consciência atinge nesse... Mas o ressentimento é muito impressionante o impacto que faz. Com certeza. Esse texto, assim, eu achei bem interessante, né? Porque, ao mesmo tempo que ele fala de um monte de coisas, né? Ele fala várias informações, a gente pode dizer até veladamente, né? Embora não seja veladamente, são bem diretos, vários conselhos para a gente, e me fez pensar assim, como a gente é turrão, como a gente dificulta a nossa caminhada, né? Querendo, às vezes, resolver na marra as coisas, querendo que as coisas se resolvam do jeito que a gente acha que tem que ser, que a gente se atropela. E como eu senti durante todo o texto, assim, a coisa do deixar fluir, que está na mão de quem sabe conduzir.
e me veio muito aquela imagem de criança, né? Da aguinha que corria no meio-fio, né? Antigamente, nas ruas, isso era comum, aqui no Rio, pelo menos. Sempre tinha uma aguinha correndo no canto da rua com a calçada, né? E as crianças brincavam, faziam pequenos barquinhos de papel ou palitinhos de fósforo, fazia corrida, botava ali, e aquilo seguia o seu rumo, e a gente ficava só olhando ela seguir o seu rumo, passando os obstáculos por sua própria conta, pela direção que a própria água dava, e ia embora, seguia o seu caminho, sumia da nossa visão. Eu acho que a nossa trajetória, a gente deveria encarar mais ou menos assim, deixar fluir, deixar que todo esse universo, toda essa sabedoria divina que nos envolve e tenta nos conduzir, apesar das nossas resistências, nos levasse, que a gente tivesse mais tranquilidade, mais com o que a gente vive em nós mesmos e deixar fluir. Diga, Diva. Oi, pegando aí você e o que Ismael falou, ontem eu fui assistir uma live de um pensador aí que é considerado psicólogo social, não sei se vocês viram falar, tal do Aronson, Eliot Aronson. E aí a psicologia social, e perguntaram, muito ligado às questões sociais mundiais, essas coisas todas. E é um senhor de 92 anos, já escreveu um livro, tal, aquela coisa toda. E aí perguntavam, e a resposta dele sempre voltava assim: a verdade sempre aparecerá. A verdade pode demorar, mas ela sempre aparecerá. Então ele perguntava outra coisa, ele sim, tal, mas a verdade, pode ficar, a verdade vai aparecer. Mas eu via no sentido, a verdade como essa coisa do divino, né? Ele sempre aparece. Pode fazer a curva que for, pode ser as angústias que forem, as dificuldades que forem, sempre vai aparecer. O deixar fluir, né? E ele falava muito isso. A verdade vai aparecer por causa dessas angústias sociais que todo mundo estava lá e vivendo, e ele falava isso. E outra coisa que ele falava muito era foi muito interessante que ele colocou sobre isso, né, do ser humano, e ele falou do autoconhecimento, só que ele usou um outro termo, autoponderação, auto alguma coisa, que o homem precisaria passar por isso, por esse autoconhecimento, e que aí deixar que tudo vai fluir, né? Que a verdade sempre aparece. Eu achei isso tão interessante, porque aí eu me lembrei que o Ismael falou, ouvir Deus. Deus está falando o tempo todo, em todos os lugares, e por todas as linguagens. É a gente ouvir, né? Essa questão... Opa, diga. Desculpa, pode continuar, Ismael, depois eu Não, falo. não fale, Elisa. Eu vi porque estava no silêncio aqui, aí eu ia colocar uma outra ideia. Diga. Então, na hora que eu estava lendo o texto, quando fala, né, que Deus está sempre do seu lado, que ele fala com você quando você pede ajuda, né, que ele sempre te atende. E comigo, sexta-feira passada, foi uma semana puxada, eu estava muito irritada, eu percebia que eu estava irritada e não conseguia, né, trabalhar aquilo. E tinha um lugar que eu já tinha pensado em ir, é um café aqui perto de casa. E aí eu falei assim, tô irritada, vou lá no café, de repente vou tomar um café e vou me desestressar um pouco, vou mudar de áreas e tal. Quando eu cheguei no café, eu não conhecia, era a primeira vez que eu ia lá. É um café que eles têm muito uma proposta voltada para as pessoas sentarem e conversarem, como se estivessem em casa de amigos. Eu me sentei numa mesa sozinha, e lá eles disponibilizam vários livros e deixam alguns sobre a mesa. O livro que estava na minha mesa era
tudo que eu precisava ouvir era como se realmente um amigo estivesse falando comigo. Era tudo o que eu precisava ouvir naquele momento, e eu saí de lá energizada, assim, aquela irritação, aquele sentimento pesado todo foi embora. E eu falei assim, eu como não acredito em coincidência, né, eu falei assim, veja, Deus realmente tem maneiras diferentes de falar com a gente, né? Às vezes é uma intuição para te levar num lugar, para você sair daquele ambiente que está deixando você estressado, para você poder olhar e você poder ler as palavras como se fosse uma outra pessoa mesmo dizendo aquilo que você estava precisando ouvir. E na mesma hora, assim, eu agradeci muito, porque certamente não foi aleatório, sabe? Eu ter ido lá, ter lido o livro está ali me esperando, e é muito incrível mesmo, quando a gente está com o ouvido atento, né? A gente está com os nossos sentidos abertos, como é que as mensagens chegam para a gente. É isso. Nesse ponto que você está falando, nós temos um grande especialista que é o Djair. Né, Djair? Quando falam, tem que ouvir. Né? Verdade. Eu apanhei muito na vida, até que um dia aprendi. E sobre esse ainda ouvir Deus, teve um dia desses que eu estava assistindo uma entrevista de um médium espírita que ele é do Rio Grande do Sul, e ele dá muitas mensagens, inclusive mensagens no canal do Pava. Eu acho ele uma pessoa muito sensata. Quando eu escuto ele, eu realmente gosto muito da forma como ele pensa. Eu acho ele muito ponderado, uma pessoa com pensamentos que eu considero muito bem para o momento atual mesmo. E aí teve uma live que eu gostei, eu vou ver se até encontro e compartilho, onde ele conta o processo mediúnico dele, porque aconteceu mais tarde. Ele já ali, bem mais adulto, a vida já mais estruturada, que houve a eclosão. E ele falou que teve um momento em que ele começava a sentir como um impulso para orar. E ele começava a orar, ele falou assim, eu comecei a me sentir quase que como um religioso. Eu estava trabalhando, eu parava e fazia uma oração, e eu ia tomar banho, eu ia e fazia uma oração, e eu comecei a pegar esse hábito, e cada vez mais eu fui percebendo que tinha ali uma energia cada vez diferente. Eu comecei a aumentar a percepção, e essas orações foram aumentando, e aí teve um dia que eu estava no trabalho e incorporou em um outro médium um espírito falando assim, olha, você vai começar agora a trabalhar mediunicamente. Ele, mas como? Eu nunca tive nada, né, nenhuma expressão. E dali foi a primeira incorporação, e ele percebeu que esse processo ele foi intensificado pela oração. E a oração, ele é esse escutar, né? Esse diálogo com o mundo maior, com Deus. Então, é se colocar para conversar. Se a gente não se coloca para conversar, é difícil a gente escutar, né? Então, a oração é uma das formas. Claro que tem muitas formas, mas ele cita aqui também bastante esse aspecto. É a gente se colocar mais à disposição para ali simplesmente escutar e entrar no fluxo, né, que o Silvio colocou. Então era isso. E como a gente já falou várias vezes, né, esse livro dá um ênfase muito grande na oração, né, você mesmo falou hoje, né? E eu vi por acaso, na hora que passei, né, o último capítulo é especificamente sobre oração. Então, é cheio de conselhos, mas acho que a essência do livro diz exatamente isso que você estava falando agora. Orem muito, mantenham-se em comunicação, em sintonia o tempo todo.
E a forma que, como você disse, existem várias formas, mas que a gente mais conhece, mais se identifica é a oração. Então, orem cada vez mais. Se tornem, como diziam antigamente, beatos de tanto rezar, de tanto estar em sintonia com Deus. Isso vai fazer um bem à vida de cada um que vocês não imaginam. Procurem cada vez mais se aprofundar nessas sutilezas dessa integração. São os primeiros passos do que a gente vive repetindo aqui, se tornar um só. É uma sintonia, é uma vibração tão única que vai se afinizando que a gente já vê isso há alguns dias, quando todo mundo fala na sua vez, mas todo mundo diz, no fundo, a mesma coisa. É essa a essência que a gente vai desenvolvendo e buscando. E é isso que a gente vai atingir. É como a brincadeira de criança. Deixa o barquinho, o palito de fósforo, seguir com a água. A gente vai chegar lá, como a Diva disse. No fim, tudo dá certo.